Mas antes, Marcos André, me fala do Flamengo. Eu quero ouvir você me falar do Flamengo. Líder absoluto e vencendo de novo no Maracanã lotado, velho Vamp. Boa tarde, Tico, Flávio, boa tarde, Fábio Piperno, boa tarde a todos. De fato, né, o Flamengo vai terminar o primeiro turno com um jogo a menos na liderança, ninguém pode ultrapassá-lo, né? O Flamengo que falta um jogo e esse jogo a menos Só é o Palmeiras. contra... O Palmeiras ainda pode, Vamp. O Palmeiras ainda pode? Não, pô. Não. O Flamengo tem um jogo a menos. É o jogo do esporte. Não fecha a rodada, não fecha o primeiro turno para muitos clubes, né? Já fechou, vai fechar amanhã pro Corinthians, já fechou para alguns. O Flamengo ontem que... Achei que foi uma boa partida. O Mirassol, que jogou com a camisa ali em homenagem à seleção de 70, né? Uma equipe que está indo muito bem no Campeonato Nacional. Você falou aí nos pontos corridos, talvez seja o primeiro turno que o Flamengo, desde quando começou os pontos corridos, maior pontuação, legal, mas não dá ainda para dar volta olímpica, porque tem o segundo turno todo. Né? Gostei da sua abertura, tá de parabéns. Até os tijolinhos parece que mudou da cela, né? Foi para uma cela melhor, tá de parabéns. E tá de parabéns também o Flamengo na quarta-feira, perdeu nos pênaltis, você tem que me pagar R$100. Pode cantar de galo aí, mas manda aqui, ó. Como é que foi? Saiu pro Atlético Mineiro, me paga R$100, hoje é dia dos pais, papai tá feliz aqui, ó. O pai tá feliz. Eu? Calma aí. Você não ganhou nada, foi pros pênaltis, meu amigo. Quem passa, filho, paga 100 aqui, ó. O Pix tá aqui, hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais aí a todos os pais. E ali tem um filho otário que gosta de pagar, então faz aqui. E por sinal, ontem eu vi Felipe Luiz. Você viu, Flávio? Felipe Luiz com os caras dando volta no campo, volta olímpica, campeão brasileiro. Eu vi, ele tava lá vibrando. Ele tava lá, ó. Eu vi Felipe Luiz abraçando, sabe quem? Arrascaeta e, pô, mais um tiro. E a medalha que botou no Samuel Lino no peito? Pô, a medalha que botou no Samuel Lino no peito foi a coisa mais linda, cara. Eu me emocionei ali, viu, Tico? Naquele momento, e pegou você atrás do gol, ó, vibrando com o Rossi, quando o jogo tava 2-1, que o Rossi faz aquela defesa. Mas, de fato, ó, agora vamos falar sério aqui, em relação ao jogo, ó, eu tô vendo um entrosamento com a Arrascaeta, com o Samuel Lino, cara, eles se procurando a todo momento no jogo, né? Você vê que a defesa do Flamengo na bola parada vai muito bem, de novo, o Léo Pereira fez um gol ontem, apesar de ter falhado lá no gol contra o Atlético Mineiro. Acho que até foi mais falha do Rossi do que dele, que quando você vai na área, você vai para disputar e o atleta adversário também pode ganhar. O Rossi saiu mal e acaba cedendo o empate. Ontem, quando o jogo estava 2-1, encaminhando para a vitória tranquila, no contra-ataque, o Rossi também fez uma bela defesa. Eu quero ver se você vai falar disso também, né? O Arrascaeta... Eu já falei, só que você chegou atrasado. Não cheguei atrasado. Eu não sou frouxo, não, meu amigo. Primeiro é o seguinte, ó. Eu falo. Primeiro, o programa é o seguinte, você abre com você aí dentro do presídio, que hoje é dia dos pais, botaram você em uma cela melhor. Os tijolos são mais bonitos. Primeiro que eu já estou aqui no programa só escutando você falar, dar o seu discurso. Mas paga, porque quarta-feira vocês caíram. E tem muito mais. Agora é hora da mitologia grega de matar reis, de derrubar gigantes. Então o Flamengo foi muito bem, tem um jogo aí importante na quarta-feira, né? Ontem não jogou o Jorginho, que estava suspenso, né? O Arrascaeta de novo dando um passe maravilhoso pro Prata. E de fato, Tico, com todas as brincadeiras que a gente faz aqui, é um Flamengo que foi montado para isso, para ganhar um campeonato nacional, para ir na Libertadores passar, porque os investimentos são altos. São altos, que daqui a pouco a gente vai falar também do Palmeiras, que são investimentos altos, né? Que o Palmeiras tá louquinho, viu, Flávio? Quando eu trabalhei na Gazeta com o Chico Lang, falou, não, eles são irmãos, eles estão louquinhos para ficar igual o Corinthians. E quer virar fumaça. Tá tudo tranquilo, os caras com dinheiro. Como é que o Chico Lang fala? Não, na chiqueirada lá não é possível ficar... maloca, né? Mas tudo maloqueiro também, tá muito calmo, não é assim lá. Então eles estão procurando, arrumando pra cabeça. Calma que agora ele tá falando de Flamengo, que também gosta de uma fumaça, né? Gosta de uma fumacinha também o Flamengo. Mas dentro de campo ontem jogou bem. O Mirassol é uma equipe muito bem montada, né? Me surpreendeu a campanha do Mirassol no Campeonato Nacional, jogando, encarando, primeira vez que vai ao Maracanã na sua história. Né? O seu treinador não estava à beira do campo, que estava suspenso, mas eu achei uma boa partida do Flamengo, com oportunidades,
né? Quando eu falei que o Rossi fez aquela defesa, teve também uma chance do Arrascaeta, do Samuel Lino, que poderia... Do Arrascaeta, Samuel Lino. Quer dizer, foi um bom jogo. E a campanha é isso aí mesmo que você falou, não há de fato de esconder. São 40 pontos com uma rodada a menos. Pode chegar a 43, já que o Sport não conseguiu ganhar de ninguém na competição. Está em último, e esse jogo é lá em Recife. É o jogo que faz o Flamengo chegar a completar os 19 jogos. Não dá para esconder, porque eu não deixo você esconder, meu amigo. Não dá para esconder, porque eu sempre te lembro que estamos na liderança, que o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem 40 pontos em 18 disputados, mas aí eu vou concordar com você num aspecto. Porque tem gente que é inacreditável, tem gente que não consegue elogiar o Flamengo, né? Tem gente que tem aquele negócio, porque muita gente fala comigo assim, você não é clubista, e não sou mesmo não, eu zoo com o Flamengo, eu brinco, mas eu dou moral para os outros clubes, todos aqui, quando tem que dar. Agora, teve gente que queria menosprezar, que jogou contra o Mirassol, que era obrigação. Gente, o Mirassol é um dos melhores times de bola no campeonato. De futebol, eu desafio vocês aqui a me dizerem 4 clubes que jogam melhor que o Mirassol nesse campeonato brasileiro. Eu não estou dizendo de colocação não, tá? Eu digo de futebol. É um time bem armado, é um time que joga bola. Esse Mirassol, eu falei aqui, foi o primeiro time desse Brasileirão que jogou a vera com o Flamengo no Maracanã. De igual para igual. Atacou, foi atacado e proporcionou ao Flamengo o ataque. Agora, é aquilo, Flávio Prado, quando tem que criticar, a gente critica. Mas dessa vez foi um bom jogo do Flamengo. É claro, se o Flamengo ataca, ele vai ser atacado. Ele abre espaço, o Mirassol criou. Mirassol poderia ter feito outros gols, mas o Flamengo também. O Flamengo teve pelo menos 3 chances claras de gol que não entraram. E é isso que eu cobro desse Flamengo. É que esse Flamengo seja criativo. É que esse Flamengo jogue futebol. Coisa que não aconteceu em alguns jogos aí na pós-mundial de clubes. Pós esse super mundial da FIFA. E é um Flamengo, Flávio, que vem sendo estável, né, regular no Brasileirão, como há muito tempo não é. Porque a gente já falou isso. Desde 2020, que o Flamengo não briga pra valer no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, méritos pro Felipe Luiz, Flávio Prado. Boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Eu ontem comecei a ver o jogo de São Paulo, mas estava muito chato, muito chato. Aí eu falei, quer saber, vou ver o Flamengo. E aí não tirei mais. A não ser quando o Flamengo fez 2-0. Eu voltei pro jogo de São Paulo, estava 1-0. Aí o Mirassol fez o gol, voltei pro jogo do Flamengo de novo. Então eu vi 85% do jogo do Flamengo e realmente foi muito legal. Um jogo muito agradável de se ver, gostoso. O Mirassol, obviamente, menos tempo de posse de bola, mas jogando na dele, levando problema. Aquele menino Chico, ele perdeu o que tem o nome duplo, o centroavante. Ele perdeu 2 ou 3 gols, mas ele tem muita habilidade. Ali ele podia ter, né? Ele foi muito infeliz, mas ele fez a jogada bem, bateu errado. Senão o jogo teria sido mais complicado. Mas foi legal. Um jogo agradável de ver. Eu gosto de jogo bem jogado. E o jogo de ontem foi um jogo bem legal, bem gostoso de se ver. Jogo agradável. Usei até esse termo, jogo agradável. E o Flamengo mereceu ganhar, mas foi brigado, né? Você pode, obviamente, se defender contra o Flamengo. Mas você pode jogar também. E quando o Mirassol tinha bola, ele jogava. Ele achou espaços contra o Flamengo. Ele criou oportunidades. Foi bom, foi interessante o resultado. Foi justo, mas foi justo na medida mesmo. Justo 2-1. Fosse mais que isso, já não seria tão justo, porque o Mirassol jogou de igual para igual. Só como informação, o Crystal Palace acaba de derrotar o Liverpool nos pênaltis pela Supercopa da Inglaterra. Começamos bem, hein? 300 milhões de euros em contratações, viu? E aí você vai falar do Crystal Palace na tua casa, tu liga pro Bruno Prado, você liga pro Dieguinho, teu neto, reúne a família e vai falar do Crystal Palace. Eu falei do Liverpool. Eu falei do Liverpool. O líder do campeonato Bonitão. Bonitão, Liverpool é maior que todos os times do futebol brasileiro somados, não é só o Flamengo. Soma todos, não dá um dedinho do Liverpool. Foi desse time que o Crystal Palace ganhou, tá? Não, foi desse time aí que o Flamengo também ganhou o Mundial. 3-0. Contra o time do Zico.
Não foi? O Zico Só que o outro Foi, não isso foi aí. bem assim. O Flamengo ganhou o Mundial deles, é isso mesmo. Mas perdeu isso depois. mesmo. Mas o Flamengo, quando ganhou, foi 3-0 e quando perdeu, foi na prorrogação ali, ó. Pau a pau, meu amigo. Não foi pau a outra pau, coisa. não. Não foi pau a É pau, outra não. coisinha. Não foi igual o Mirassol Outra ontem. Não coisa. encarou, não. Foi ali fechadinho, segurando. Foi pra prorrogação. Agora, o 3-0, eu tive a honra de ver esse jogo. Aí Zico, foi né, Flávio? passeio. Zico. Aí Zico deitou. Ali Mas foi e depois, Zico, Nunes. E depois, Mané, depois ficou ruim. Salah e Ficou ruim. Firmino. Aí ficou ruim. Aí Firmino. Ficou ruim. Jogo duríssimo. O Lincoln que perdeu um gol cara a cara que podia ter empatado o jogo. Foi. Ah, Foi duríssimo. É jogo fácil. Tadinho. Igual do Tadinho. Mirassol ontem. Agora, ô Fábio Piperno, a gente tem que falar. E espera que o do Flávio Prado ainda vai chegar. O do Vampeta já chegou, que ele fala muito e tá vendo o Flamengo líder. Mas paga, Flávio ó. Prado tá vendo... Ó, quando dá um intervalozinho aqui, que tiver a gente conversando, eu vou mandar o Pix aí, mas paga, viu? Deixa eu falar uma Essa é muito coisinha, É verdade, é pra não pagar. Latido, É pra não pagar. Latido, mas não paga, Deixa eu te irmão. É pra não pagar, é. Quando entrar no break, eu vou te pagar. Beleza. Porque eu estou no meu Mas por- celular. Eu sei, mas Porque pagou. Vem cá. Você diz. Vem cá, mas perdeu aonde? Perdeu aonde? Fala pro público, pra nossa audiência, que nem fala Fábio Piperno. Eu quero checar se eu perdi essa aposta. Eu não lembro dessa aposta. Eu lembro. Eu lembro. Foi aposta, Ninguém sim, foi te assim perguntou mesmo. nada? Foi. Quem te perguntou alguma coisa? Eu vi, foi sim, era quem Ó, passasse. e- Foi mesmo. E tá valendo. Eu lembro. Tá valendo pra aquele time lá do Sul. Que você sabe que o grande é o azul, né? Mas eu vou no vermelhinho. Ah, você quer pegar o Internacional? Já tinha Tá pego valendo. antes, filho, ó. Antes. Claro que O tá que valendo. vir mata-mata, eu sou valendo. outro. Ó, vou te fazer o Pix, porque eu acredito na sua palavra, no intervalo. Só que eu tô no celular. Tranquilo, porque fica mesmo no tranquilo. meu- Pode ser pós-programa, fica sossegado. Ah, porque E de mesmo no meu antemão aí, aniversário- e de antemão pra nossa audiência, eu que vim do outro lado, no mata-mata, eu sou outro, valendo. Então você vai no contrário ao Flamengo até o fim da Libertadores. Até a morte, né? Não Ô, louco. é agora não, em vida, em vida. Estando na Jovem Pan, não estando, onde eu tiver. Então vamos fazer melhor, já que você tá valente hoje. Vamos todos os jogos do Flamengo no ano, quer? Quando eu fui na escola, quando eu li mitologia, não sei somar, não fiz matemática, não fiz química, geografia, ciências, estudos sociais. Ué, você vê como você fica pequenininho. E ó, outra coisa, eu só não faço o Pix agora, porque eu tô no celular, que eu tô no meu aniversário. Eu tô no meu aniversário de namoro e tô trabalhando, meu amigo. Não, Tá? lógico. Você fala que eu não trabalho? Agradecer aqui a Café Zapata, pousada aqui em Caraizinho. Olha só, mais que uma tá me pergunta, dando- mais uma pergunta lá. Que tá me dando toda essa estrutura aqui, a Café Zapata. Rapaz, no vem cá, Ceará. aonde você vai, só tem tijolo, é? Olha a decoração, meu amigo, ó. Hã? Ó, rústica, tijolo. Você elogiou. Agora que eu falei que é permuta, você não tá elogiando Não, mais. mas eu não sei, por exemplo, minha cidade, Nazaré das Farinhas, é uma das cidades do mundo que tem uma feira chamada Feira dos Catecistas, que são objetos de barro, que vem do município do lado de Nazaré, que é Aratuípe. E é muito objeto de barro. Eu tô achando. E lá tem um presídio que é tudo assim mesmo. Tudo meio de cada barro. Só Olha trocou aí. de célula. Essa não conhece. Agora, tirando as análises dele de arquitetura, Piperno, que eu não quero saber a opinião dele de arquitetura, porque é inacreditável. Quando o Flamengo ganha aqui, Fábio Piperno, o Flávio Prado tenta falar do Crystal Palace. O Vampeta tenta falar de arquitetura. Então vamos falar do que interessa, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro? Vamos falar do líder, da liderança do Campeonato Brasileiro, magnânimo líder do Campeonato Brasileiro, porque ele fez uma observação, Fábio Piperno, que aí eu quero trazer para você, tá? Ele falou, desesperado, porque eu conheço ele. Ele não tá felizinho com essa parceria, não. Ele tá desesperado com Samuel Lino e Arrascaeta. Ele percebeu, com toda a sabedoria que ele tem de futebol, que Samuel Lino e Arrascaeta têm tudo para ser
o Batman e Robin rubro-negro. O Batman e Robin rubro-negro. Nossa É uma dupla dinâmica. O que você tem a dizer sobre isso, Fábio Piperno? E, Samuel Lino, 3 jogos, 2 boas atuações, hein? Pelo Flamengo nessa chegada. E o Arrascaeta, que pode ser aí o grande jogador do futebol brasileiro por enquanto no ano, ao lado do Caio Jorge, certo? Depois que o Estevão e o Gerson foram embora? Bom, inicialmente, boa tarde, um abraço à nossa audiência. Primeira coisa, antes de qualquer análise, eu gostaria de saber quem é o Batman e quem é o Robin, principalmente quem é o Robin dessa dupla. Aí eu fiquei com essa dúvida. Honestamente, acho que toda a audiência quer saber. Meio xarope, ele usa a cueca por cima da calça. Né? É um sujeito lá muito elegante, aquela coisa toda. Aí, quer dizer, o outro vem falar... Quer dizer, quando o Vampeta dá uma aula sobre cultura, e Canelada também é cultura, o outro vem falar de Batman e Robin, e acho que ele, Batman e Robin pode falar. Um negócio aqui da questão arquitetônica aí, não. E sobre o Crystal Palace é importante, porque era o time do Textor. Também tem algo a ver com o futebol brasileiro. Mas, voltando ao jogo de ontem, ótimo jogo de bola, por sinal, foi a partida em que o Flamengo mais finalizou desde que voltou para o Mundial. Foram 24 finalizações, o que mostra que ontem, sim, o Flamengo teve uma atitude agressiva, né? Tentou envolver o Mirassol. Só que o Mirassol, que estreava no Maracanã depois de 100 anos, enfim, o Mirassol tem 100 anos de história, mas parabéns pela bela homenagem à Seleção Brasileira de 70. O Mirassol finalizou 13 vezes. Também foi um time que se propôs a jogar, e aí o seu Pilhado e outros massacraram o goleiro Rossi nos últimos tempos e tal, e ontem Rossi foi inexpugnável, salvando a bola do Gabriel, que seria o 2-2, né? Mas brincadeiras à parte, o Flamengo jogou bem. Mirassol também mostrou que é um time muito competitivo, só perdeu 3 jogos nesse primeiro turno, coincidentemente, os 3 por 2-1, e vejam só, 2-1 contra o Cruzeiro em Minas, 2-1 contra o Bragantino, exatamente, perdeu o pênalti lá em BH, 2-1 para o Bragantino, tomou um gol na última bola do jogo, e ontem de novo 2-1, um jogo muito difícil. Então, eu acho que o Flamengo, de novo, mostrou, aliás, Léo Pereira, outro jogador muito criticado, né? Foi quem abriu o placar. Os zagueiros do Flamengo, eles têm uma eficácia impressionante quando vão à frente, garantiram muitos pontos para o Flamengo nesse primeiro turno. O Mirassol ontem, olha só, teve 51% de posse de bola em pleno Maracanã, mas um time do Felipe Luiz muito vertical e rápido. E eu acho que o Samuel Lino dá, sim, essa agressividade, essa profundidade que o Flamengo não tinha. O Flamengo, né, nos últimos tempos, tinha perdido, e aí não por culpa do técnico, mas principalmente porque os jogadores escalados para essas funções, com essa missão de dar mais profundidade, eles não funcionaram. O Michael, o Cebolinha, ele tentou outras soluções, jogadores mais abertos pelo lado. Ele tinha, para esse trabalho, o Wesley, que é um lateral agressivo, e que foi muito importante para dar esse equilíbrio ofensivo, né, de ter um jogador agudo, enfim, pelo lado. Não tem mais, então está testando outras soluções. E também, por isso, acho que a entrada do Samuel Lino, ela traz não só qualidade, mas uma opção tática de desafogo muito importante para o time do Flamengo. O time do Flamengo, claro, que ainda está se arrumando, o Emerson Royal chegou agora, o próprio Lino, o Jorginho ontem que ficou fora, é um jogador também fundamental. O Arrascaeta, eu vou concordar com o Pilhado, coisa que me preocupa muito, mas de qualquer forma, eu acho sim que é o grande jogador do futebol brasileiro até agora, né? Até esse momento do ano. E aí eu chamei a atenção outro dia para o fato de que, pela primeira vez na história, talvez 3 times terminassem o turno na faixa dos 40 pontos. Isso ainda pode acontecer. O Flamengo fazendo a melhor campanha da sua história em um primeiro turno, né? Batendo já os 40, podendo chegar a 43. O Cruzeiro tem chance. E o Palmeiras, com jogos a menos, pode também, em tese, bater essa marca. O que mostra que esse campeonato está muito equilibrado em cima. Acho sim que o Flamengo hoje é o favorito, acho que está mais pronto, acho que o elenco está respondendo muito bem,
Mas eu diria que é um campeonato que, no andar de cima, está muito equilibrado e a gente ainda não pode descartar também o Botafogo. Eu não sei o que vai ser do Botafogo amanhã. Não sei se quem é o dono, se é a SAF, se é o Textor, se é o clube, se é o investidor árabe. Ontem assustou, né? Ontem 5-0. Mas, pois é, ontem jogou muita bola. Já vamos escutar Vossa Excelência, né? Felipe Luiz, né? Já ele vai estar falando aqui sobre o jogo, ele vai falar também sobre a janela de transferências do Flamengo, que ele considerou excelente. Mas antes, eu queria te perguntar, porque eu assumo, você é bobo, você enche o meu bolso, hoje eu vou te pagar, mas eu assumo a sua sabedoria, Marcos André. E naquela posição que você reinou como volante, né, eu tenho uma dúvida para te perguntar. Primeiro, eu quero saber do meio-campo. Arrascaeta, Vamp. Ele é gênio, né, Vamp? Ele é um dos poucos jogadores no Brasil, se não for o único, que é gênio. Aquele cruzamento que ele dá pro Plata de trivela é muito, assim, específico para um jogador. Pouquíssimos fariam aquele cruzamento de forma tão certeira da forma que ele pegou na bola. Tiveram lances também geniais, cara. Teve um balão que ele deu no cara, que é genial. Ele foi chamado pelo Plata no vestiário, viu uma imagem da Flá TV, de mágico. Ele falou, cara, esse pé aqui faz mágica, o Plata, né? Brincando com a Arrascaeta. Quero saber se você acha que ele é gênio realmente, porque muitos dizem, se fosse gênio, estava na Europa, não estava no Brasil. Quero saber sua opinião sobre ele. E outra, Vamp, eu vejo alguns torcedores do Flamengo, e eu, como torcedor também, e jornalista esportivo, eu me pergunto por que o Felipe Luiz não tenta colocar o Saul para jogar de segundo volante. Você acha que o Saul pode ser um segundo volante nesse time do Flamengo? Porque eu vejo o Saul mais como segundo volante do que como ponta, como ele vem entrando na maioria dos jogos. É isso que eu queria saber de você, Marcos André. Não, você está certo. Não, assim, em termos de o que o Brasil produzia muito e hoje não produz mais, vai sempre para a beirada do campo. Esse camisa 10 por dentro, você tem muito poucos mesmo. Tem até camisa 10, mas estilo diferente, como o Rafael Veiga. Mas camisa 10, assim, estilo mesmo Arrascaeta, de qualidade. A gente sabe que o problema do Arrascaeta é sempre o problema físico. A técnica dele, a qualidade, o último passe, a visão de jogo dele é diferenciado. No Brasil você vai pegar ele hoje, Alan Patrick também, que atravessa problema físico no Inter. Você tem o Matheus Pereira, que voltou a jogar bem. O próprio Neymar jogando por dentro agora, como camisa 10. Aí tem outros camisa 10 diferentes, de um modo diferente de atuar. Tipo o Rafael Veiga, o Garro, o Everton Ribeiro está mais também para parar, mas também fazia um quarto homem. Começou a carreira até no Corinthians, quando eu estava lá de lateral esquerdo. Então tem algumas posições, né? O Atlético Mineiro não tem esse camisa 10, né? Tem o Grêmio também não tem. Quer dizer assim, o Arrascaeta é diferenciado mesmo. O Prata, quando fala que ele faz mágica, ele tira coelho da cartola quando ele está bem. Lúcido ele nunca deixou de ser. O problema todo mundo sabe que é a parte física, né, dele. E esse negócio de não foi para a Europa, ele já está indo para a terceira Copa do Mundo? Sim. 3 Copas do Mundo com a seleção uruguaia, né? Que não é qualquer coisa. Você vê que os caras que jogou mais Copa do Mundo jogaram 5. E são grandes caras assim como o Cafu, Loto Mateus, aquele Soares lá, o mexicano. São poucos, né? Ele está indo para a sua 4ª Copa do Mundo, terceira Copa do Mundo. E é um dos destaques do futebol sul-americano. Você vê que o próprio colombiano, Carrascal, quando foi contratado agora, na coletiva, o primeiro nome que ele falou foi do Arrascaeta. É um jogador conhecido na América do Sul toda e no futebol mundial também, porque ele defende uma seleção que não é uma seleção qualquer, é a seleção uruguaia, né? Agora, assim, acho também que o Saul tem que jogar ao lado do Jorginho. Mas a gente tá esquecendo aí de um cara também, né, Tico? Foi contratado, não foi a peso de ouro, o Flamengo tem que recuperar ele também, que é o De La Cruz, né? A gente, quando fala da chegada do Samuel Lino, a chegada do Saul, do Emerson Royal, tem que recuperar também o De La Cruz, que pode ser esse aí, com a volta do Pulgar, pode ser esses 4 aí, o Alan voltou a jogar bem também. Quer dizer, são jogadores importantes de meio campo,
Né? E o meu meio campo do Flamengo seria Jorginho, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Esse é o meu Flamengo. Esse é o meu Flamengo. Eu tô fechado com ele. Viu como às vezes eu sou sábio no futebol? Aí lá na cozinha, Emerson Royal, os dois Léo e para a lateral esquerda, Alexandre. Eu concordo totalmente, cara. Porque fica nessa insistência com o Alan. Tudo bem, eu acho que o Alan cresceu um pouco. Mas não é esse baita jogador para ser ali intocável do lado do Jorginho. Eu acho que o Saul pode entrar ali, o Saul pode dar uma qualidade melhor ali. O Saul já cansou de jogar como segundo volante. Então, e o De La Cruz, né, Vamp? A gente tem que ver. Ele gerou tanta polêmica aí com o departamento médico do Flamengo, que foi exposto de uma forma até meio maldosa, realmente, em grupo de WhatsApp pelo Runco, né? Que era o ex-chefe lá do departamento de futebol do Flamengo. Mas o Runco disse que ele está numa condição física bem duvidosa. E, pelo jeito, isso está se confirmando, gente. Porque ele não está jogando. Desde que chegou no Flamengo, o De La Cruz não joga com regularidade. O Runco poderia tornar isso público? Claro que não. Claro que não. Foi muito infeliz e foi demitido por isso. Agora, como é a condição física? Flávio, que pode ser assim, né, Flávio? Que o De La Cruz tem um problema, mas o médico não pode dar. Mas ele não falou publicamente. Ele foi traído, ele estava falando com um grupo de amigos e às vezes os amigos são mais bandidos do que a gente pensa. Também falou, botou no grupo de amigos e ele Rogério em termos de reforço. É porque você acha que o grupo é de amigos e aí tem um outro bandido, ele não deu uma entrevista, ele colocou num grupo fechado. A gente sabe o que acontece aqui no nosso grupo da Jovem Pan? Tem os traíras também. O nosso Põe da Lua, né? Tem os traíras, isso é meio complicado. Agora, você colocou a escalação, o Vamp quer, todo mundo concorda, mas tem muito jogo, né? Então, ontem, por exemplo, a gente havia entrar o Saul e tal, não precisou. O Samuel Lino é que chegou muito rápido. Eu não lembro, vocês que acompanham tanto quanto eu o futebol internacional, eu sempre falei, eu evito ver jogo do Atlético de Madrid porque eu acho o jeito de jogar do time meu não muito chato. Mas às vezes que eu vi jogar, eu não vi o Saul indo pro fundo. Ele era mais um ala, ele vinha jogando mais aqui de trás. Porque o Simone joga normalmente com 4-4-2. Isso, exatamente. 4-4-2. E aí ele faz o Flamengo já joga com dois abertos e normalmente mais um centroavante ali, que é o Pedro, o Prata, ou o Bruno Henrique. E eu tô gostando dele, viu? Me surpreendeu. Ele chegou. Surpreendendo também. Ontem ele foi todas as vezes. Não, pelo jogo de ontem, assim, a personalidade dele, de pegar a bola, encarar. O Ivan, ontem todas ele conseguiu chegar na linha de fundo. Às vezes não acertou o cruzamento e tal, mas ele conseguiu passar todas. É muito difícil no 1 contra 1 o cara ganhar todas. Impressionante, ele foi muito bem na partida. Eu tava vendo ontem, Flávio, no jogo, o Arrascaeta, toda bola que pegava, procurava ele. Por isso que eu falei assim, por isso que o outro falou. Ele quebra a linha, né? Por isso que o outro falou, a dupla bate e rola, mas Arrascaeta sempre pegando na bola, buscando ele. É importante pro Arrascaeta ter um jogador, ele olhar. Isso que você cobra no Palmeiras, né? Que alguém busca o Tigrinho toda hora, né? Lógico. Bote em condições limpas. Não adianta você pegar, ficar o jogo todo enfiando bola de 30, 50 metros pro atacante, pobre coitado, que tá lá marcado. Ela bate e volta, bate e volta. Como é que. Gente, atacante receber a bola no chão para encarar a marcação, esse é o típico lance. Recebe a bola no chão para encarar a marcação e cruza e faz o cruzamento perfeito. É assim que tem que ser. Então, se o atacante recebe a bola limpa assim, é óbvio, e aí, enfim, não precisa ser nenhum gênio da NASA para entender que a chance dele resolver bem o lance é muito maior do que se ele receber um balão pelo alto, porque aí ele vai ter que pular, matar no peito, pôr a bola no chão, sair de dois zagueiros, girar, sair de dois zagueiros. Olha a complexidade da ação. Aí é fácil falar, o cara não está fazendo nada. Ou então um comentário fácil do tipo, o sujeito está participando pouco do jogo. Ué, que jeito que ele vai participar batendo o jogo? Meio de 3. Só joga a bola assim. Então, isso que está acontecendo, isso que aconteceu ontem, né? Não dá ainda para a gente projetar que seja uma tendência, uma nova forma de jogar, mas enfim, isso que a gente viu ontem facilita, inclusive, muito o trabalho do criador de meio campo. Porque às vezes o jogador de meio campo, ele para a bola,
passa pelo marcador, olha para os lados, olha para frente, cadê o resto do time, né? Não tem. Está um marcado aqui, o outro está longe e tal, né? Então, vai muito também do posicionamento e da inteligência de quem está à frente para abrir espaço, para procurar receber a bola no espaço vazio. Por isso que ocupação de espaços vazios é algo que define um jogo de futebol. Não adianta só você jogar a bola para o cara que está marcado. Ou um jogador que está marcado, desde que o Charles Miller aqui chegou, a gente aprende que o jogador que está marcado ele tem que buscar o espaço vazio para receber a bola em boas condições. Então aí é a inteligência de quem faz o passe, no caso, o Arrascaeta, e de quem recebe o Samuel Lino. E ter elenco é um negócio impressionante, porque ontem o jogo tá 2-1, o Mirassol saiu um pouquinho mais como era natural. Aí você olhava no banco do Flamengo, tinha Carrascal, tinha Saul, tinha mais, cara, Bruno Henrique. Aí o Mirassol fazia substituições normais, né? Um jogador um pouquinho inferior, ou do mesmo nível, normal, né? Pô, o Flamengo, nossa, você olhava e falava, meu Deus, quer dizer, ia aumentando. Parece que ele meteu a cavalaria, como diz o Vanderlei, ele meteu a cavalaria, mas tinha mais cavalaria lá fora. Isso faz toda a diferença. Eu vou lançar uma polêmica já, né? Eu gosto mesmo de polêmica. E aí eu vou lançar uma já, que primeiro eu quero ouvir o Felipe Luiz, mas eu vou querer escutar do Vamp, tá? Sobre o Pedro, gente. O Pedro. O Vampeta disse aqui, Pedro não faz mais de 15 gols, não foi isso, Vamp? 15 gols com a bola rolando. Pedro não faz mais de 15 gols com a bola rolando nessa temporada. Quando eu falo assim, pênalti não vale, que aí a bola pegou ali 15 gols com a bola rolando. Cara, e eu tô concordando com o Vamp desde o começo. Claro, ele sabe muito mais de bola que eu. Graças a Deus a gente tem um ex-craque de futebol aqui. Gente, o Pedro não está entregando. E talvez o Pedro não esteja entregando porque ele não está jogando do jeito que ele tem que jogar, que foi o que o Vamp falou aqui já algumas vezes, hein? O Vamp já falou, Pedro está saindo muito da área. Pedro não é jogador para ficar saindo da área para marcar. Ele tem que marcar pressão, mas tem que estar dentro da área para fazer gol. E o Pedro não marca de novo, não está sendo decisivo de novo. A gente vê Samuel Lino sendo decisivo, a gente vê Arrascaeta sendo decisivo, a gente vê Luiz Araújo sendo decisivo sempre que joga também. E o Pedro raríssimas vezes. Pedro teve aquele gol lá no Fla-Flu, quando ele entrou e fez o gol da partida, mas depois disso, nada. E aí eu quero perguntar para o Vamp sobre o Pedro, o que ele acha que aconteceu, se ele acha que o Pedro ainda vai crescer nesse Flamengo com o Felipe Luiz, né? Antes da gente falar do impeachment do Augusto Melo no Corinthians, do Abel Ferreira pela primeira vez pressionado, né, nesse Palmeiras. Mas vamos ouvir o que o Felipe Luiz falou da partida, tá? O Felipe Luiz elogiou muito a partida do Flamengo e depois eu quero entrar nesse assunto, porque mais uma vez uma atuação apagada do Pedro. E outra, tá? O Boto fez uma postagem hoje nas suas redes sociais, ontem nas suas redes sociais, eu fico ligado em tudo, dele cumprimentando o Pedro. Ou seja, deixando claro, estamos zerado, fizemos as pazes, porque o Boto foi o principal, né, culpado de toda aquela crise, com o vazamento de informações, todo mundo ali já passou a desconfiar do Boto, e o Boto ontem fez uma postagem cumprimentando o Pedro, meio que selando a paz com o Pedro no Flamengo. Mas vamos primeiro aí ouvir o Felipe Luiz, o que ele falou da partida de ontem. O que você falou sobre a torcida tem todo o direito do mundo de fazer tudo o que quiser. Aliás, desde que eu cheguei aqui, o dia que eu botei o pé no Rio de Janeiro, estava tendo um protesto contra a equipe que tinha perdido contra o Emelec na Libertadores, estava num momento difícil e eu sabia onde eu estava vindo. Conheço o Flamengo durante toda a minha vida e vivi o Flamengo nos últimos 6 anos e não existe outro caminho senão a cobrança do torcedor aqui. Aqui sempre foi assim e sempre vai ser. Nunca iremos nem devemos mudar o que é a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor para o clube. E claro que eles exigem. E eu volto a repetir o que eu falei na última coletiva. Nós temos a obrigação
de dar nossa vida pelo Flamengo. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós temos a obrigação de fazer tudo, de que o Flamengo seja prioridade na nossa vida antes que a família. Essa é a nossa obrigação. O resultado a gente não controla, mas que nós queremos ganhar, com certeza queremos ganhar. E vamos em busca disso. 40 hoje, podendo fazer 43 no primeiro turno. É isso? Ok. São bons números, claro que poderiam ter sido melhores, mas também poderiam ter sido piores. Para mim, não significam nada, a não ser que temos que ganhar o próximo. E vai ser contra o Inter, né? Então vai ser difícil, vai ser fora de casa. E nós temos que tentar ser o mais consistentes possível daqui até o final. Desde que eu cheguei no Flamengo, todos os anos que eu cheguei no Flamengo, quase sempre a gente teve que perseguir o líder, né? Em 2019 perseguimos no primeiro turno e acabamos conseguindo virar essa vantagem, tomar a liderança e ficar até o final. E em 2020 também. Não éramos líderes, acho que era o São Paulo durante muito tempo, depois foi o Inter, depois a gente retomou e sempre foi perseguidor. Eu acredito que para ganhar um campeonato nacional, um campeonato de formato de liga, você tem que primeiro começar bem, porque depois fica muito difícil você não poder ceder pontos em nenhum momento, e ser o mais consistente possível nesses jogos, porque assim, jogar contra o Palmeiras fora, tudo pode acontecer, mas nesses jogos que são teoricamente os jogos onde você tem que ganhar, você não pode falhar, né? Porque os adversários não vão falhar, mesmo que no Brasil não tem lógica, né? O time do rebaixamento pode ganhar do líder. Aqui a gente já viu várias vezes acontecendo isso, inclusive nós, inclusive conosco. Então, que representa isso é motivação para seguir brigando pelo título. Olha aí, ó. O Felipe Luiz só explicando aí, né, quando ele disse: entenda a torcida do Flamengo tem direito, a gente tem que botar o Flamengo como prioridade. É porque a torcida do Flamengo, assim como a torcida do Palmeiras está fazendo, né, com a Abel Ferreira agora, com a Leila Pereira, que a gente vai falar dessa crise que existe no Palmeiras, a torcida do Flamengo ontem cantou que o brasileiro era obrigação, né, antes do jogo. E queremos raça. Foram os gritos da torcida do Flamengo, lembrando que as duas organizadas do Flamengo, elas retornaram ao estádio, né? Foram autorizadas a retornar ao estádio.